os bancos centrais romperam a verdadeira relação poupança-empréstimo. Este artigo foi escrito por Frank Shostak, traduzido por Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. A maioria das pessoas acredita que o empréstimo está associado ao dinheiro, mas há mais para emprestar. Um credor empresta poupança a um mutuário em oposição a, apenas dinheiro. Vamos explicar. Tomemos um fazendeiro, João, que produziu 2 quilos de batatas. Para seu próprio consumo, ele precisa de 1 quilo. E o restante ele concorda em emprestar por 1 ano a outro fazendeiro, Beto. O quilo de batatas não consumido que ele concorda em emprestar é sua poupança. Ao emprestar 1 quilo de batatas para Beto, João concordou em abrir mão por 1 ano de sua propriedade sobre essas batatas. Em troca, Beto promete a João que, após 1 ano, ele pagará 1,1 quilo de batatas, com 0,1 kg constituindo juros. Observe que a existência de poupança é a pré-condição para o empréstimo. Deve haver poupança primeiro. A poupança deve cobrir totalmente os empréstimos. O que temos aqui é a troca de 1 kg de batatas presentes por 1,1 kg de batatas em 1 ano. Tanto João quanto Beto entraram nessa transação voluntariamente porque ambos chegaram à conclusão de que ela atenderia a seus objetivos. A introdução do dinheiro não vai alterar a essência do que é o empréstimo. Em vez de emprestar 1 quilo de batatas, é provável que João troque seu quilo de batatas por dinheiro, digamos, por $10. João pode agora decidir emprestar seu dinheiro a outro fazendeiro, Pedro, por 1 ano à taxa de juros corrente de 10%. Observe que a introdução do dinheiro não mudou o fato de que a poupança precede o ato de emprestar. Quando um poupador empresta dinheiro, o que ele de fato empresta a um devedor são bens de consumo finais que ele não consumiu. A poupança sustenta os indivíduos nas várias fases de produção, portanto, a poupança é o coração do crescimento econômico. O empréstimo de poupança cumpre um papel importante no processo de geração de riqueza. Ao emprestar suas economias para Beto, João fornece um meio de sustento para Beto. Isso, por sua vez, possibilita que Beto se envolva em uma atividade geradora de riqueza, introduzindo a atividade bancária. Em vez de ele mesmo procurar potenciais mutuários, João poderia ir a uma organização especializada em encontrar mutuários. Esta organização é um banco. O banco é especializado em encontrar tomadores de empréstimos para indivíduos dispostos a emprestar suas economias. Os bancos também se especializam em encontrar credores para indivíduos dispostos a emprestar. Os bancos cumprem, assim, o papel de intermediários. Observe que os bancos também podem se envolver em empréstimos diretos usando seus próprios fundos de ações ou tomando emprestados fundos necessários. Além disso, o banco também oferece uma facilidade para armazenar dinheiro em depósitos à vista. Um indivíduo pode exercer sua demanda por dinheiro mantendo o dinheiro em sua carteira, guardando-o em casa ou armazenando-o em um depósito à vista, fornecido pelo banco. Ao armazenar seu dinheiro em um depósito à vista, o indivíduo mantém um direito ilimitado sobre o dinheiro depositado. É sua posse. Se o proprietário do depósito à vista decidisse emprestar parte do dinheiro armazenado, provavelmente informaria o banco transferindo parte do dinheiro armazenado no depósito à vista para um depósito a prazo. Os bancos oferecem várias opções de empréstimo para potenciais credores, como João, por meio de vários depósitos a prazo. O banco pode oferecer a João a opção de emprestar seu dinheiro de um período muito curto a um período muito longo, permitindo que João coloque seu dinheiro em depósitos a prazo correspondentes. Por exemplo, se João decidir emprestar $5 por 1 ano à taxa de juros de mercado, ele pode transferir esse valor para um depósito a prazo de 1 ano. Isso também significa que João concordou em renunciar à propriedade dos $5 por 1 ano. Agora cabe ao banco encontrar um mutuário adequado. Observe que as poupanças cobrem totalmente os empréstimos aqui. O problema surge quando os bancos começam a emprestar sem cobertura da poupança. Empréstimos não cobertos por poupança resultam em empobrecimento econômico. Os credores comuns terão dificuldade em emprestar algo que não possuem. No entanto, as coisas são diferentes quando introduzimos em nossa análise empréstimos de bancos que não são cobertos por poupança. Empréstimos do nada. Se João decidisse emprestar $5 por 1 ano, teríamos uma transferência de $5 do depósito à vista de João para um depósito a prazo de 1 ano.
O dinheiro no depósito a prazo de 1 ano pode então ser emprestado por 1 ano. O depósito a prazo de 1 ano de $5 garante o empréstimo de 1 ano de $5 aqui. Considere um caso em que Beto recorre ao Banco A por um empréstimo de $5 por 1 ano. O Banco A atende a essa solicitação e empresta o dinheiro a Beto, abrindo um depósito à vista recém-criado para Beto com um saldo de $5. Além disso, observe que não tivemos aqui uma transferência de $5 dos detentores de depósitos à vista, como João, para o depósito a prazo de 1 ano. Uma transferência de dinheiro de um credor, como João, não garante o depósito à vista estabelecido para Beto. O empréstimo para Beto não é lastreado pela poupança. O Banco A gerou o empréstimo de $5 do nada. O banco aqui estabeleceu um depósito à vista sem cobertura da poupança. Compare isso com quando João abre um depósito à vista no valor de $10, poupando 1 kg de batatas e vendendo-o por $10. Quando Beto, o mutuário, usa o dinheiro não lastreado, que o Banco A gerou do nada, Beto está se envolvendo em uma troca de nada por algo. Isso ocorre porque a poupança não cobre o dinheiro. É dinheiro vazio. Em uma economia de mercado livre, um banco corre o risco de falência ao emitir empréstimos do nada. De acordo com Murray Rothbard, assim que o novo dinheiro chega a outros bancos, o banco emissor está com grandes problemas, pois quanto mais cedo e mais incessantemente os clientes de outros bancos entrarem em cena, mais cedo a severa pressão de resgate, até mesmo a falência, atingirá o banco em expansão. Fecha aspas. A razão para a provável falência é que o banco que emite empréstimos do nada não tem dinheiro suficiente para compensar seus cheques durante as liquidações interbancárias. Consequentemente, em uma economia de mercado livre, sem o Banco Central, a competição entre os bancos provavelmente minimizará os empréstimos do nada. Sobre isso, Ludwig von Mises escreveu, as pessoas se referem frequentemente ao ditado de um americano anônimo, citado por Tuck, a liberdade na atividade bancária equivale à liberdade para trapacear. Fecha aspas. Entretanto, a liberdade de emitir notas bancárias teria limitado consideravelmente o seu emprego, se não chegasse a suprimi-lo inteiramente. Foi essa a ideia expressa por Cernouchi diante da Comissão de Inquérito da Atividade Bancária Francesa em 24 de outubro de 1865. Estou convencido de que aquilo que é denominado de livre atividade bancária resultará no completo desaparecimento das notas bancárias na França. Quero que todos tenham o direito de emitir notas bancárias para que ninguém as aceite mais. Fecha aspas. Deve-se perceber que a probabilidade de falência aumenta quando há muitos bancos concorrentes. À medida que o número de bancos aumenta e o número de clientes por banco diminui, aumentam as chances de que os clientes gastem dinheiro em bens de indivíduos que fazem transações bancárias com outros bancos. Isso, por sua vez, aumentará o risco de um banco ser incapaz de compensar seus cheques se começar a emitir empréstimos do nada. Por outro lado, à medida que o número de bancos concorrentes diminui, isto é, à medida que o número de clientes por banco aumenta, a probabilidade de falência diminui. No caso extremo de existir um único banco, ele pode praticar empréstimos do nada sem nenhum medo de falência. A razão é que o banco não precisa compensar seus próprios cheques e, portanto, não vai falir a si mesmo. Empréstimos do nada provavelmente se tornarão uma ocorrência sustentável na conjuntura de um banco central. Nesta conjuntura, os bancos podem ser vistos como sucursais do Banco Central. O Banco Central, por meio do gerenciamento diário da oferta monetária, ou seja, injetar moeda, evita que os bancos levem uns aos outros à falência. Portanto, os bancos sob uma estrutura de Banco Central podem emprestar quantias ilimitadas do nada sem falir. Segundo Rothbard, o Banco Central pode fazer com que todos os bancos do país possam inflar harmoniosamente e uniformemente juntos. Em suma, o Banco Central funciona como um dispositivo de cartelização do governo para coordenar os bancos para que eles possam driblar as restrições do livre mercado e do livre sistema bancário de inflar uniformemente juntos. Fecha aspas. Empréstimo do nada incentiva atividades improdutivas. Quando o dinheiro emprestado é totalmente coberto pela poupança, ele é devolvido ao credor original no dia do vencimento do empréstimo. Beto, o mutuário de $5, devolverá a soma emprestada e os juros ao banco na data do vencimento. O banco, por sua vez,
devolverá os $5 mais juros, ajustados pelas taxas bancárias, a João, o credor. O dinheiro faz um círculo completo e volta para o credor original. Observe novamente que o banco aqui é apenas um facilitador, não é um credor, por isso devolve o dinheiro emprestado ao credor original. Em contraste, quando o empréstimo que se origina do nada é devolvido ao banco na data de vencimento, isso leva a uma retirada de dinheiro da economia, ou seja, a um declínio na oferta de moeda. A razão é que nunca houve um poupador, o credor, uma vez que este empréstimo surgiu do nada. A poupança não deu cobertura aos depósitos à vista recém-formados neste caso. Quando Beto devolve os $5, o dinheiro sai da economia, já que não há nenhum credor original para quem o dinheiro emprestado deve ser devolvido. Observe que o empréstimo de $5 do nada é um catalisador para a troca de nada por algo. Serve como plataforma para atividades improdutivas que antes da geração de um empréstimo do nada não teriam surgido. Enquanto os bancos continuarem a expandir os empréstimos do nada, tais atividades continuarão a florescer. Por causa da contínua expansão em emprestar do nada, o ritmo de consumo de riqueza começará a superar o ritmo de produção de riqueza. O fluxo positivo de poupança será interrompido e a poupança diminuirá. Consequentemente, o desempenho de várias atividades começará a se deteriorar e os empréstimos ruins dos bancos se acumularão. Em resposta a isso, os bancos reduzirão seus empréstimos do nada, provocando um declínio na oferta de dinheiro. Um declínio na oferta monetária começará a minar várias atividades improdutivas, desencadeando uma recessão econômica. Alguns economistas, como o falecido Milton Friedman, acreditam que, uma vez que a oferta de dinheiro comece a diminuir, o Banco Central deve injetar dinheiro na economia para evitar uma queda. Uma queda econômica, no entanto, não é causada por um declínio na oferta de moeda, mas pelo encolhimento da poupança resultantes das políticas monetárias fáceis anteriores. O encolhimento da poupança leva a um declínio da atividade econômica, o que força um declínio nos empréstimos do nada, o que, por sua vez, resulta em um declínio na oferta de dinheiro. Mesmo que o Banco Central evitasse o declínio na oferta monetária, por exemplo, por meio do, dinheiro de helicóptero, isso não poderia evitar uma recessão econômica se o conjunto de poupanças estivesse em declínio, uma vez que o coração do crescimento econômico é a expansão do conjunto de poupanças. A capacidade dos bancos de gerar empréstimos do nada vem das políticas monetárias fáceis do Banco Central. Sem um Banco Central, a probabilidade de os bancos praticarem empréstimos do nada seria muito baixa. Conclusão? Os bancos facilitam o fluxo de poupança, apresentando os fornecedores de poupança aos demandantes. Ao desempenhar um papel de intermediários, os bancos são um fator importante no processo de formação de riqueza. Uma vez que os bancos abandonam seu papel de intermediários e começam a emprestar dinheiro sem o lastro da poupança, no entanto, isso põe em movimento a ameaça do ciclo de expansão e recessão e o empobrecimento econômico. Não é possível aumentar o crédito genuíno sem aumentar a poupança. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.